Bom dia, bom dia. É muito bom ver vocês aqui. E aquelas pessoas também que não puderam vir. Espero que estejam bem, espero que estejam saudáveis, né, nessa pandemia. E muito obrigado por ter vindo, né? A gente está recebendo pessoas aqui. E se você quiser vir participar junto conosco, né, a gente está tomando as devidas cuidados com a pandemia, né? E com o que o decreto nos instrui, tá? A nossa lição de hoje de EBD, ela vem já seguindo uma revista, né? Se assim eu posso dizer, mas um assunto que é a Bíblia que Jesus usava, né? Faz um pouco de tempo, alguns meses atrás, eu já dei a terceira lição. Hoje nós vamos ter a quarta lição desse estudo. Né? São estudos bíblicos expositivos, onde sempre tem um texto base, tá? A quarta lição, hoje ela vai tratar sobre a continuidade e a descontinuidade entre os testamentos, tá? Entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Nós vamos ter como base hoje, para a nossa aula, Gênesis 15, versículo 1 ao 6. Tá? Quem puder abrir a Bíblia. Gênesis 15, versículo 1 ao 6. Diz assim: Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posterioridade. Versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Tá? Então, esse versículo aqui, o versículo 6, a gente vai estar trabalhando ele durante todo o nosso estudo, mas de uma forma não tão clara, assim, digamos, não tão... a gente vai passear por outros capítulos, outros livros da Bíblia, tá? Então, esse é o nosso texto base. Fazer uma pequena introdução aqui. Tem uma citação de Agostinho de Hipona que diz assim: O Novo Testamento está escrito no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai escutar algumas coisas, né? Sempre vão existir pessoas que preferem o Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento, né? Algumas pessoas formam grupos, né? E um desses exemplos que a gente tem são os gnósticos, tá? Os gnósticos, eles acreditam que a matéria é má e o espírito é bom e que a salvação é alcançada através do conhecimento, tá? Que é diferente do que a gente acredita. Esses grupos defendem uma descontinuidade entre os testamentos, como eu já disse. Eles defendem que o Antigo Testamento, Deus tinha um povo. Quem sabe quem era esse povo? Israelitas. O povo Israel. E no Novo Testamento ele defende que tem outro povo, a existência de outro, que Deus tem outro povo. Qual seria esse povo? A igreja. Tá? Então no Antigo Testamento a gente tem Israel e no Novo Testamento, para eles, a gente tem a igreja. São dois povos distintos. Mas não é bem isso que acontece. Outra coisa que a gente vai ter é que no Antigo Testamento a gente vai ter a lei, ela vigorava, né? Ela funcionava, digamos assim. Ela se aplicava. Já no Novo Testamento, estamos livres de qualquer obrigação em relação à lei moral de Deus. Né? Eu já escutei de algumas pessoas, é brincadeira, né? Mas uma citação que ele até
ele traz aqui no estudo, diz assim: isso é coisa do Antigo Testamento, não está mais valendo para nós, né? Nós não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Quem faz esse tipo de citação, eles acreditam que não há continuidade no Testamento, nos Testamentos. Tá? Ele difere que no Antigo Testamento a gente obedecia às leis, e no Novo Testamento a gente está livre para fazer o que quiser, digamos assim, porque nós estamos debaixo da graça. Mas não é bem assim que funciona, tá? É uma afirmação completamente errada, que é o que nós vamos estudar aqui. Por quê? Porque eles levam em consideração que os testamentos eles tratam de assuntos, doutrinas e realidades diferentes. Mas não é bem isso que acontece. Tá? Esse assunto de continuidade, descontinuidade entre os testamentos já vem lá de trás, né? E esse assunto já fez várias divisões entre os cristãos, né? Foi o motivo de criar várias igrejas, né? Digamos assim, tá? Um exemplo de que desde lá de trás a gente já vem com isso, a gente tem uma afirmação, mesmo bem no início da história da igreja, que defende a continuidade, tá? É uma citação, um livro de Justino Martyr, né, que trata sobre o diálogo com Trifão. Ele vai trazer ali uma relação entre judeus e cristãos, né, os judeus lá em Israel. Ele vai trazer essa relação, né, mostrando a continuidade do Antigo Testamento como o Novo Testamento, que é só um. Tá? Como a gente bem estudou na lição 3 sobre a aliança, né? A aliança é a mesma desde o Antigo, né? E se aplica também no Novo. Só a única forma que vai mudar é a forma como ela é administrada, como ela é tratada durante toda a Bíblia. E outro assunto que ele traz aqui é que ele também tem o cuidado de mostrar como o Antigo Testamento sempre fez referência à vinda de Jesus Cristo e sua obra redentora. Tá? Então, no Antigo Testamento, a gente tem vários momentos ali no Antigo Testamento que vão tratar sobre Jesus Cristo que virá, né, o prometido, e sobre a sua obra redentora. Tá? Já no período protestante, da Reforma Protestante, nós também temos quem defende a continuidade, né, dos livros. João Calvino, né, nas Institutas, ele diz assim: o pacto de todos os ancestrais em nada difere do nosso em substância e na própria realidade, o qual, em última instância, é um e o mesmo. Varia-lhes, no entanto, a forma da dispensação. Aqui ele já traz um pouco sobre a aliança, né? Já o que eu já disse, a aliança é uma só, né? Só vai mudar a forma como é administrada, a forma como é mostrada, como é tratada. Então, uma pergunta que eu deixo para vocês: como a continuidade ela é demonstrada? Como que a gente pode perceber, João, realmente existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Né, nós vamos aprender na aula de hoje. Né? O que é que nós acreditamos? O que nós deveríamos acreditar, né? Então, hoje, nós vamos ver dois modos de continuidade na Bíblia. O que nós chamamos de continuidade soteriológica. Que é isso? Nome bonito, hein? Hã? Estudei? Vem soteriologia, né? Que é o estudo da salvação humana, né? Fé. Tá? Basicamente isso. Tá? Então, diferente dos gnósticos, eles acreditam que a salvação é dada pelo conhecimento. Já nós acreditamos que a salvação vem de graça, né? Então, vamos lá. A soteriologia é o estudo da salvação humana, né? Então, existem também pessoas que defendem as ideias de que o Antigo Testamento é uma salvação possuída de um modo diferente, né, do que encontrado no Novo Testamento. Como assim? Há quem acredita também
que a salvação e a obtenção da vida eterna se dão em algum nível pela obediência à lei, né? Lá no Antigo Testamento a gente tem sacrifícios, né? E as pessoas acreditavam que realmente se dava a salvação, né? Mas não é bem o que a gente vai ver. É importante notar que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a salvação ela vai ser mostrada sempre exclusivamente pela graça do Senhor, tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Então a gente vai agora passear um pouco na Bíblia, né? Vamos ver alguns versículos tratando isso, mostrando como a continuidade existe desde o Antigo Testamento no Novo Testamento, através dessa soteriologia, né, que é a salvação humana. A gente vai ver exemplos de fé que se aplicam desde o Antigo Testamento ao Novo, né, e que são tratadas também no Novo Testamento. Eles citam bastante o Antigo como exemplos de fé, tá? Então, no Novo Testamento, a gente vai ter um livro escrito por Paulo, né, que é Romanos. Lá ele vai desejar provar o seu argumento a respeito da justificação pela fé. Tá? Ele vai trazer referência a 2 exemplos do Antigo Testamento. Tá? Então nós vamos ver esses exemplos agora. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 3. Romanos capítulo 1, versículo 3. Aqui o primeiro exemplo que ele vai citar é de Abraão, tá? A gente leu o texto base lá em Gênesis 15, versículo 1 ao 6, né? E eu pedi que vocês gravassem aquele versículo, né? Gênesis 15, 6, que diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse Gênesis 15, 6 aqui, ele vai ser citado de volta por Paulo, nesse capítulo. Lá em capítulo 4, versículo 1, vamos ler lá. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Aqui ele vai fazer a relação ao Antigo Testamento, né? Diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Aqui a gente tem um exemplo de continuidade, né? Uma continuidade soteriológica, tá? Tem uma estudiosa também, uma teóloga, que é Meredith Kline. Ela diz assim: era fé equivalente a crer no evangelho da justificação e herança do reino por meio da ressurreição de Jesus, nosso sacrifício dos mortos, tá? Romanos 4, versículo 6, a gente vai ter outro exemplo. Novamente, Paulo trazendo aí um exemplo do Antigo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 6 diz assim: E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem atribui justiça, independente de obras. Tá? Então aqui é mais um exemplo que a salvação ela é de graça, né? E em relação à continuidade soteriológica ainda, a gente vai ver lá em Hebreus, capítulo 11, né? A gente, pelo menos na minha Bíblia, tem o seguinte tema: a galeria dos heróis da fé, né? Acho que todo mundo já conhece. Aqui nesse capítulo a gente vai poder ver e vai ter uma sólida evidência da continuidade aqui, na qual são citados vários personagens que vieram durante o Antigo Testamento, tá? Essa é a nossa continuidade soteriológica. Outro modo de continuidade que a gente pode ver na Bíblia é o que traz a respeito da continuidade ética, tá? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles são unidos. Eles são unidos pela mesma lei moral, tá? Vão existir citações, fragmentos na Bíblia onde as pessoas vão ter uma mal interpretação, né? Vão ser mal compreendidas no Novo Testamento. Como lá em Romanos 6, versículo 14 diz assim:
Não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Né? O que é que nos traz? Que no Novo Testamento não se aplica mais a lei. Né? Já, tipo, confirma o que aquela frase tinha, né? Aquela citação que a gente utilizou lá. Que, a gente é livre para fazer o que quiser, porque nós estamos debaixo da graça. Mas são afirmações, são textos que não são bem compreendidos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Outro exemplo é em Hebreus 7, versículo 12, que diz assim: quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Né? Então são exemplos que podem ser utilizados por quem defende a descontinuidade, mas não é bem isso. Né? Essas passagens elas precisam ser lidas lado a lado. Porque lá em Romanos 3, a gente utilizou aqui Romanos capítulo 6, versículo 14. Antes disso, Romanos capítulo 3, versículo 31, diz assim, Paulo vai dizer assim: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Né? Aqui, Paulo ele confirma novamente as leis. Né? Elas se aplicam realmente. Tá? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 19, diz assim: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Tá? Então aqui existe sim essa continuidade. E agora nós estamos estudando que as mesmas leis lá no Antigo Testamento, elas se aplicam aqui no Novo Testamento também. Né? Leituras com esse tipo de afirmação, né? Samuel Bolton, ele vai dizer que são leituras corruptas dessas palavras e também interpretações sinistras, né? Interpretações erradas, tá? Mas, João, deve ter alguma coisa que mostra descontinuidade, né? No Antigo e no Novo Testamento. A gente vai ter o que nós chamamos de elementos de descontinuidades, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento vão existir esses elementos, né? Mas não em relação à salvação, não em relação às leis, mas em relação à aliança, né? Bem como a gente a gente falou no início da aula, a gente vai ter alguns elementos de descontinuidade que diz a respeito do pacto da graça, como ele era administrado, tá? Então, no Antigo Testamento, o pacto da graça ele vai ser administrado de uma forma diferente, né, do que o do Novo. Isso pode ser considerado um elemento de descontinuidade, né? Lá na nossa confissão de fé de Westminster diz: esse pacto, no tempo da lei, lá no Antigo Testamento, não foi administrado como no tempo do Evangelho, no Novo Testamento. Sobre a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios da circuncisão, do cordeiro pascual e de outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu. Tá? Tudo isso prefigurando a Cristo que havia de vir no Novo Testamento. Tá? Então, a aula de hoje trata basicamente sobre essa continuidade, né? A gente tem dois exemplos de continuidade, continuidade soteriológica e continuidade ética, tá? A gente tem alguns elementos de descontinuidades, que foi o que a gente tratou hoje. É uma aula curta, foi bem rapidinho, mas se tiverem alguma dúvida, o Jacques está aqui para tirar. Tô brincando. Mas se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, se ficou meio vago assim, ou algum complemento a se fazer.
assim, o que é nos instruído também de formas... Porque, assim, quando os pastores estão pregando, né, lá, há hábitos antigos, as pessoas iam lá no livro e viam, não, esse cara realmente tá falando isso, né? Então, o homem, ele em si, ele é pecador, né? Então, o homem, ele vai querer satisfazer a si mesmo, né? Ou seja, ele vai entender da forma que ele quiser, tá? Então, o que a gente vê, a gente realmente, além de escutar o que a pessoa está falando, a gente precisa realmente estudar. A gente realmente precisa ir lá na Bíblia, porque o que realmente vale é a Bíblia, tá? Então, eu estou com dúvida nisso, será que é isso mesmo? Vai lá na Bíblia, a Bíblia tem a resposta. Daí você chega no pastor, eu não sei onde procurar na Bíblia. Chega ali no Jackson, chega no Wesley ali, que são mais entendidos. Diz, pastor, eu estou com dúvida nisso, né? O que é que Deus ele vai falar sobre isso para mim, né? Então, lógico que ele vai ter uma resposta já, porque ele já estudou, já vem estudando. Mas além de ele ter essa resposta, ele vai dizer assim, lá no capítulo tal, de tal livro, diz assim. Entendeu? Então, realmente, daí você vai ler todo o capítulo, vai ver, realmente se encaixa nesse contexto. Né? A gente também vai ter estudos, né? A gente tem manual de estudo bíblico, né? A gente tem vários estudos bíblicos de livros. O senhor Ricardo me emprestou um de Mateus, né? Então a gente tem ali estudos bíblicos que vai dizer realmente o que cada capítulo quer dizer, né? Cada versículo, né? E daí você vai comparando, né? Não vai também confiar assim, vai realmente estudando. Procura sempre várias fontes. Então, nós terminamos a nossa aula de hoje. Se quando vocês assistirem o vídeo de novo, se é que vocês vão assistir, se tiverem dúvidas, pode perguntar, tá bom? Amém. Deus abençoe.